Estamos começando o nosso programa O Povo de Deus. E nesses dias estamos fazendo também a série dos pilares da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, das diretrizes, lançado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E vamos, como de costume, lendo a Palavra de Deus para esse dia de hoje. Você pode acompanhar o Evangelho, Lucas capítulo 6, versículo de 12 ao 16. Lucas capítulo 6, versículo de 12 ao 16. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se atirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Queridos irmãos, querido povo de Deus, esses dias estamos vendo as manifestações de Cristo na cura, na sua ação pastoral. Ele que sempre privilegiou libertar aqueles e aquelas que acorriam a ele com suas enfermidades. Como é importante essa busca a Jesus por tudo da vida. Ao longo dos evangelhos, vamos ver as pessoas procurando a Jesus Cristo para dar cura ao conselho. E hoje, essa cura bonita. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. E a partir desse evangelho, nós podemos alargar esse pedido feito a Jesus. Pode ser que o problema seu, de outra pessoa, de alguém, de algum telespectador, não é porque está com a lepra, que atualmente é chamado a hanseníase. Quem descobriu essa doença foi o Dr. Hansen. É uma doença que não é mais transmissível, se é feito imediatamente o tratamento, não pega, não é transmissível. Se é feito o tratamento, né? Começando o tratamento, você já fica... E a pessoa pode ter o convívio direitinho. Naquela época, não. Não tinha o tratamento, o Dr. Hansen não tinha descoberto, e aí a melhor forma de prevenir é ficar fora do convívio social, do convívio religioso, de todos os tipos de convívio. Mas Jesus é aquele que traz as pessoas para o convívio, para a sociedade, para a cidade, para o meio. Jesus, ele inclui as pessoas na vida social e comunitária. Aí Jesus diz: eu quero, fica purificado. Todas as suas necessidades, as nossas necessidades, queridos irmãos e irmãs, com muita confiança, vamos dirigir ao nosso Senhor, dizendo todas elas: Senhor, purifica-me deste problema, me livra deste problema, venha ao meu encontro. Não sofra sozinho, você tem um grande parceiro, poderoso, forte, santo, cheio de graça e de poder, querendo fazer assim milagres na sua vida. Por isso, a saída é Jesus Cristo. Busque, encontre com Ele, se refaça,
supere todos os seus limites, suas dores. Ele é o ponto referencial da libertação da pessoa e da pessoa toda, né? Ele é aquele que liberta das doenças, liberta também das doenças do coração, aquelas que fazem doer, né, a alma, as doenças psicológicas e todas as outras doenças. Queremos buscar a Jesus não porque Ele nos cura, isso já é consequência, mas é em virtude da sua pessoa, porque o amamos, porque o queremos bem, porque sabemos sua importância, que Ele é o Filho de Deus, nós queremos segui-lo, amá-lo e servi-lo. E dele se sentir discípulo missionário, pessoas em saída, como diz o Papa Francisco, saída porque vai ao encontro do outro e dos outros, sobretudo aqueles que mais precisam, em atitude de profundo encontro, profunda busca de relacionamento, mas buscamos a Jesus em virtude da sua pessoa. Milagres, curas, bênçãos é consequência de um grande encontro que tivemos com Jesus. O melhor que Jesus oferece é Ele mesmo. E com Ele vem toda sorte de ricas bênçãos para nossas vidas. Acredite, confie e diga para Ele: Senhor, se queres, tens o poder de me tocar, de fazer aquilo que a minha alma deseja para a felicidade humana. Confiança, não se sinta só, sinta com a companhia de nosso Senhor, que Ele só sabe dizer: eu quero, fique curado. E agora vamos ao quadro do Santo do Dia. Acompanhemos. São Gonçalo de Amarante. Nasceu no século XIII em Arriconha, em Portugal. Muito cedo, ele se viu chamado ao sacerdócio. Em sua formação humana e cristã, Frei Gonçalo passou pelo convento beneditino, depois por Braga, lugar onde foi ordenado pelo arcebispo. Não demorou muito para ser abade em São Paio. Frei Gonçalo do Amarante pôde fazer várias peregrinações que muito enriqueceram sua vida espiritual e também apostólica. Ele foi a Roma, visitou os túmulos de São Pedro e São Paulo e tomou um banho de igreja. Visitou a Terra Santa, conheceu os lugares santos por onde Jesus passou. Seu amor foi crescendo cada vez mais por Nosso Senhor. Depois de voltar dessas peregrinações, ele teve ainda o ardor para evangelizar, discerniu sua vida religiosa e entrou para a família dominicana. Daí vem o Frei. Quanto ao Amarante, com seus irmãos de comunidade, ele foi para a cidade de Amarante em missão. Ele ficou conhecido como o segundo fundador dessa cidade, porque o seu amor apostólico o levava a ser um sinal no meio da sociedade. Em 1262, partiu para a glória, deixando para o povo de Amarante, para todas as gerações ao norte de Portugal, para toda a Europa e para todo o mundo, um testemunho de santidade que colabora para uma civilização mais justa. São Gonçalo de Amarante, rogai por nós. Quer ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. E não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Agora nós vamos ao quadro do Santo do Dia. E hoje você tem a graça de acompanhar aqui mais a reflexão, continuando a reflexão das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Vamos acompanhar o pilar da missão, ação missionária. Então, logo depois do intervalo, acompanhemos, permaneça conosco. Então, falando um pouco sobre a vocação, é um chamado que
todos nós temos, né? Tanto para a vida matrimonial, quanto para a vida religiosa, vida sacerdotal. No meu caso, especificamente falando da vida religiosa, desde criança eu senti esse chamado, né, para servir a Deus como consagrada, mas não tinha muita clareza, assim, né? E foi através dos trabalhos na comunidade, né, com um grupo de jovens, sendo acompanhada também por religiosas, é que esse chamado ele foi aflorando cada vez mais, que chegou um ponto no qual eu decidi, né, fazer a minha experiência na vida religiosa com as irmãs franciscanas missionárias de Assis, que até então eram essas irmãs que moravam na comunidade de periferia, lá na cidade de Hortolândia, bem próximo de Campinas, interior de São Paulo, que elas acompanhavam os jovens lá e me acompanhava também. E eu fui praticamente respondendo esse sim, esse chamado de Deus, com os questionamentos que eu tinha quando era jovem, né, respondendo esse chamado aos poucos com as irmãs que me acompanhavam na época, lá na minha cidade de Hortolândia. E eu, como todo jovem, trabalhava, estudava, namorava, tinha uma vida muito ativa, comum, como todos, né? Mas sempre essa inquietação, nada me satisfazia, sempre assim, em busca de alguma coisa. E quando a irmã Isabel, que me acompanhava mais próximo, né, que me perguntou se eu não tinha curiosidade, vontade de conhecer a vida religiosa consagrada, na hora me veio que não quero. Porque a vida religiosa é um mistério, né? A gente não sabe o que tem lá, a gente fica até meio com receio, né, de entrar num convento, digamos assim. Mas ela falou, por que não? Por que você não quer conhecer algo que você nem sabe o que é, que você nem sabe como que funciona? E eu sempre gostei de desafios, eu falei, então, tá aí, uma coisa que eu nunca pensei. Eu vou ver como que é, vou conhecer e a partir dali eu comecei a fazer o aspirantado, que é o primeiro processo que se faz na vida religiosa naquela época, né, no meu tempo. Agora foi mudando Então, algumas o primeiro coisas. Aí o noviciado é um período onde a gente assume mesmo a vida religiosa, né? A gente se compromete mais, a gente vai adentrando mais, já aprendeu passo a passo como é, e passa por 2 períodos do noviciado, que é o período do noviciado do ano apostólico e o ano que é mais interno, que a gente só fica mais recolhida, que a gente faz mais retiro, já se preparando para o juniorato. No meu caso, eu fiz o noviciado, o ano apostólico, aqui no Maranhão. Ah, aqui no Maranhão, Foi, né? foi. Ah, muito bem. Caxias, né? Caxias, Que bom. especificamente Caxias, foi maravilhoso. Quais são mesmo? Aí o juniorato, que é o ano, são 8 anos, 8 um anos? pouco menos, né? Depende do processo que a gente faz. Aí é o juniorato, onde a gente já está bem dentro mesmo, no caso... eu fiz o noviciado aqui no Maranhão e voltei novamente para fazer o juniorato, que seria os 4 anos, aqui no Maranhão mais uma vez, né? Que seria o ano de missão, que seria o ano mais de estar bem comprometida tanto com a comunidade eclesial quanto com a comunidade se é capaz religiosa. De estar sempre com as malas na cabeça. Né? Exatamente. Porque o missionário é assim, sempre estar com as malas na cabeça. Que vida bonita. Aí vem os votos definitivos, os votos perpétuos, né? Que é o que eu já estou já há muito tempo e que a gente consagra a nossa vida de forma definitiva, né, para Deus, com a congregação, com a igreja, né? A gente doa a nossa vida de forma definitiva, que é os votos perpétuos. Irmã, você está com quanto tempo de votos perpétuos? Uns 8 anos 8 já anos. faz bastante tempo. E que entrou para o convento, começou a ter, e desde o aspirantado, está com... Já vai para 20 anos, né? Anos. Primeira missão missionária, né, como assim, fora mesmo, foi aqui no Maranhão, né, aqui em Caxias, propriamente dizendo. E depois foi na Argentina, que eu passei também 3 anos na Argentina. Essa foto, inclusive, era um trabalho missionário lá no lixão, com as famílias que sobrevivem lá, e comia lá, né, as crianças, tudo.
O recado que eu dou é assim, que as pessoas muitas vezes dão muita desculpa que não tem tempo, que não pode, que isso e que aquilo. Mas quando a gente quer, a gente encontra um tempo para oferecer para Deus. Porque é devolver para Ele o que Ele nos deu de graça, que é o dom da vida e que é o dom da vocação. Esse pilar da missão, conhecido como pilar da ação missionária, é estado permanente de missão. É interessante que nessas diretrizes, que nos dá esse foco, esse olhar, esse rumo até 2023, faz-se um privilégio todo especial pela cidade. A cidade como lugar do encontro com Deus, a cidade como lugar da missão, e mesmo mandando e orientando para que possamos ir mais longe, mas apontando dessa vez com as diretrizes nova, que vai até 2023, apontando como o lugar da cidade, como o lugar da missão, do encontro das pessoas, de homens e mulheres de fé, mas também o lugar dos destinatários, daqueles que estão esperando uma palavra de fé e um sentido maior à vida. Por isso, a cidade é o lugar onde a pessoa medita, onde a pessoa ama, onde sofre, onde é solidária, onde também, infelizmente, se vê as indiferenças e as indiferenças sociais e os indiferentes, como também se vê muita gente que ama, que faz o bem. Nos recorda também o profeta que diz, que é enviado por Deus a uma cidade, Jonas, que é enviado para falar de Deus a um povo, para provocar a salvação de um povo, para que aquele povo se converta dos seus pecados. Enfim, esse pilar da missão nos sugere que a cidade não deve ser o lugar do medo, mas deve ser o lugar desafiador, onde é o lugar do encontro com Deus e com os filhos de Deus. Filhos tão necessitados de uma palavra. Entre todas as coisas que acontecem, todas as distrações e tudo que existe, ter uma opção, ter uma referência, que é Deus. Por isso, naquele lugar onde se aglomera tantas pessoas, passa a ser também, não mais o lugar da indiferença social ou da indiferença religiosa, mas um ponto, um olhar principal do anúncio do Evangelho. O número 115 das diretrizes diz uma coisa interessante, a missão intrínseca à fé cristã. E vai nos dizer que, pois conhecer Jesus é o melhor presente que uma pessoa pode ter. E tê-lo é a melhor coisa que pode ter acontecido em nossas vidas. Fazê-lo conhecido, tornar dele discípulo missionário, anunciar sua palavra, é uma alegria muito grande. Como é dito também no documento da Aparecida, número 29, onde teve o encontro latino-americano, do CELAM. E a pessoa de Jesus é o nosso referencial. Porém, eu costumo sempre dizer, só a pessoa de Jesus fica um pouco limitada. São dois grandes encontros, a pessoa de Jesus e o projeto de Jesus. Projeto de salvação, projeto de anúncio, projeto também de denúncia. Mas quem faz um bom encontro, um belo encontro com a pessoa de Jesus, se torna um discípulo missionário e provavelmente vai assumir o seu projeto. A missão irradia
essa experiência do amor de Deus, o amor gratuito, o amor infinito de Deus. No anúncio da boa nova, do Evangelho, que a pessoa vai anunciando com essas duas grandes atitudes. Com a atitude da palavra, mas a atitude também do exemplo. É dito, a palavra comove, mas o exemplo é que arrasta. Então, a comunidade expressa sua missionariedade também, quando expressa seu compromisso com os outros, seu compromisso com Deus, quando a comunidade colabora para a dignidade humana, a valorização das pessoas, as relações interpessoais, onde aproxima culturas, pessoas e povos, onde a comunidade consola, onde a comunidade acolhe, onde também a comunidade vence os conflitos e as tribulações, onde as pessoas não se sentem só, mas se sentem apoiadas, superando as injustiças e também para divulgar aquilo que a pessoa tem no coração. Como é um espaço bom, o espaço da comunidade e, como fala o livro, também o espaço da cidade, para que o desejo, aquela sede de justiça e paz possa acontecer também na nossa ação pastoral. É na cidade e na nossa ação pastoral, na nossa missionariedade, que acontece também as melhores mais expressões de uma cultura nova, a cultura da proximidade, do encontro, do diálogo, do perdão, da acolhida e do amor. Merece uma atenção especial, podemos dizer especialíssima, aqueles que são, podemos dizer, os cinturões de pobreza, em suas diversas formas. As grandes regiões das cidades têm esses polos. Necessário que os cristãos façam um grande olhar, como o olhar de Jesus. Pede também que desse um privilégio especial aos meios que anunciam o Evangelho e uma cultura da paz, uma cultura do amor, que as redes sociais, os meios de comunicação possam assim expressar, não a cultura da violência, mas a cultura do amor. Também que se dê um privilégio, um cuidado nessa atenção que a igreja faz, a opção preferencial pelos jovens e pelos pobres, é que faça a eles uma escuta toda privilegiada. Se pede também que não perca o seu olhar, além do olhar a Jesus Cristo, o olhar a Nossa Senhora, a primeira cristã. Por isso, nós vamos, ao retornar, depois do intervalo, começar com as diretrizes, retomando as diretrizes, falando o que as diretrizes propõem sobre Nossa Senhora e nossa ação pastoral. Continue conosco e vamos ter aqui uma entrevista em nosso programa com a representante da Legião de Maria, que também tem sua missão no mundo. E vamos agora ao intervalo e logo voltaremos. Eu quero começar essa segunda parte falando, ainda unindo com o pilar da missão, da ação missionária, lendo o que as diretrizes falam, né? O livro 109, Diretrizes Sem Bebê, fala sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Estamos aqui com uma representante da Legião de Maria, que vai já se apresentar. E o que é que diz? Interessante. É o número 102, que diz assim: valorizar a dimensão mariana e outras formas de piedade popular na evangelização e missionariedade da Igreja, considerando que Maria foi a primeira missionária
que animou os discípulos na comunidade primitiva, com sua presença, fé e a esperança. Nos livros do início do cristianismo, conta-se a história que Maria recebe um primeiro apelido, que é Maria Consoladora, Nossa Senhora Consoladora, que depois aqui no Brasil recebe o nome também, o título Nossa Senhora da Consolação, porque os discípulos ficavam consolados, sentiam perto de Jesus, isso depois que Jesus subiu para o céu, mas sentiam consolados e sentiam como estivesse perto de Jesus quando estavam perto de Maria. Por isso esse título, Nossa Senhora Consoladora, Nossa Senhora da Consolação. Querida, seja bem-vinda e obrigado pela sua presença, pela sua pessoa. Quero estender o abraço a todas as legionárias e legionários de Caxias, do Maranhão e do mundo, né, que em muitos lugares acompanham o nosso programa. Mas a senhora pode se apresentar, dizer o nome, o presídio que a senhora participa e porque também seu nome presídio, né, que é chamado, enfim, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Padre Ribamar. Boa tarde a todos que nos assistem, né, pela TV Guanaré, legionários e legionárias. Eu me chamo Francisca, sou a presidente do Comitium, aqui em Caxias, que é um conselho, né, maior aqui em Caxias. E agradeço o seu convite, né, representando aqui o movimento Legião de Maria. Pois muito bem. Hoje eu tenho várias perguntas para a senhora, fique muito à vontade. Obrigada. Certo? Uma dessas perguntas, quando foi fundada a Legião de Maria? Quem foi o fundador? Que ano? Essas coisas assim. E depois a senhora pode logo juntar com outra pergunta, né? O que é o movimento Legião de Maria? A Legião de Maria foi fundada em 7 de setembro de 1921 por Frank Duff, né? Ele era vicentino, né? E nas suas andanças pelas famílias, né, conhecendo as famílias, viu a necessidade de se fundar esse movimento, porque além da necessidade material, ele viu também a necessidade espiritual que as famílias tinham, né, de ouvir a palavra de Deus. Eu acho assim bonito é como que um casamento perfeito, Vicentino Legião de Maria, porque a Legião de Maria leva a palavra, a espiritualidade. O Vicentino também faz, mas os vicentinos têm como identidade a caridade da ajuda, às vezes leva a sacola com alimento, também leva a palavra de Deus, mas essa caridade assistencial é muito presente. É como se fosse dois pés, quem anda com os dois pés, ou duas mãos, ou duas asas. Um leva o pão da espiritualidade da palavra, que é a Legião de Maria. Os vicentinos, o pão da caridade, a caridade assistencial, em que muitas pessoas precisam. Então vocês, assim, é interessante os carismas, as expressões bonitas da Igreja Católica, cada um vem com o dom de Deus, completando o bem e a felicidade das pessoas do mundo. Quando eu estou lendo esses dias esse livro, algumas vezes é como que aparecesse o rosto aqui da Legião de Maria, também de outros grupos da igreja, pastorais e movimentos, e também dos vicentinos, que com sua ação da caridade e essas coisas bonitas da ação da igreja no mundo. Mas, sim, o movimento da Legião de Maria, o que é mesmo esse movimento? É um movimento de leigos, né, e leigas da Igreja Católica, que é aprovado, sim, né, pela Igreja, né, vem realizando esse trabalho maravilhoso em todo o mundo. É um movimento em que nós, né, legionários e legionárias, estamos aí como um exército em ordem de batalha, né? Estamos todos os dias
travando uma luta grande nessa batalha, que é do bem para vencer o mal, né? Então, a Legião de Maria é esse movimento de leigos, né? E você falando em batalha me faz recordar aquilo que Jesus, melhor, que Deus Pai tinha dito lá no início da criação, no Gênesis, que diz assim, quando repreende a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Evidente, a mulher, os teólogos apresentam que é a igreja, mas é também Nossa Senhora, nessa figura. E o primeiro descendente dessa mulher, é por isso que nos grandes momentos solenes de Jesus, Jesus não chama Maria de mãe, chama mulher, para dizer aquela mulher do Gênesis, que prometida por Deus, que dá uma descendência para Deus, que luta contra o mal. E vocês, quando eu coloco assim, um exército, como é que está na camisa aí? Um exército em ordem de batalha. Pois é, me faz ressoar, e é como que da palavra de Deus, lá do Gênesis, essa descendência, esse exército que luta contra o mal. É como funciona a Legião de Maria? A Legião de Maria, ela funciona obedecendo uma hierarquia, né? Nós temos, ela é formada por régia, senatos, comício, cúrias e presídias, né? Explica cada uma dessas coisas. Cada um desses movimentos, nós somos obedientes a eles, né? Eles comandam, né? Por exemplo, os senatos comandam os comícios. Os comícios comandam as cúrias. E as cúrias, né? Ela comanda os presídios. Os presídios, que são os pequenos grupos de encontros, né? De reflexão, da reza do terço e da espiritualidade. Né? Pois é. Aqui em Caxias nós temos o comício, né, e temos cúrias. O comício funciona aqui nas nossas reuniões e aqui no Salão Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no pé da ladeira, próximo ao Santuário Nossa Senhora do Sorriso, né? E ali nós fazemos a nossa reunião mensal, que aí vem as cúrias, os oficiais de cúrias e participam dessas reuniões, e oficiais de presídios, né, que são filiados ao comício, né? É toda uma organização interessante, né? Vocês são organizadas demais, parabéns. Obrigada. Que trabalhos e atividades vocês realizam, realizado pela Legião de Maria? Padre Ribamar, são muitos os trabalhos que nós realizamos. Para dizer bem a verdade, a Legião de Maria, ela vive em estado permanente de missão, né? Nós somos, né, eternos missionários, porque o trabalho é semanalmente, né? Nós trabalhamos toda semana fazendo visitas, né, hospitalares, visita aos cárceres, visita às famílias, né, enlutadas, as famílias como um todos, né? Jovens, crianças, parturientes. Então a gente faz esse trabalho de visitas, né? E são muitos outros trabalhos que às vezes não são apresentados, mas nós estamos realmente em estado permanente de missão. É interessante. Neste livro aqui das diretrizes, que você fala muito esse estado, ação missionária, estado permanente de missão, que diz, né, no número 202, né, valorizar a dimensão mariana, essa dimensão missionária e outras formas de piedade popular na evangelização e missionariedade da igreja, considerando que Maria foi a primeira missionária que animou os discípulos na comunidade primitiva com sua presença e fé e a esperança. E é toda semana, né? Toda semana vocês têm como um projeto a visita aos doentes. Os presídios se reúnem e logo depois, né, a gente tem a distribuição dos trabalhos semanais para que cada dupla saia, né, e faça o seu trabalho, as suas visitas. E depois é prestado conta, né, na reunião desses trabalhos realizados. Né? Assim, ser legionário, fazer esses trabalhos é maravilhoso. É realmente imitar, né, os gestos de Maria como primeira missionária, né, que ela foi. Imitando esses gestos, indo ao encontro dos irmãos que necessitam
né, de ser ouvidos, sabe? Quando nós vamos realizar esses trabalhos, nós fazemos mais o papel de escuta, mais do que falar, mas nós nos colocamos a escutar esses irmãos. Como tem essa necessidade de serem ouvidos, Padre Ribamar? Eu lembro quando eu vou visitar os enfermos e quando passou antes lá alguém da Legião de Maria, eles costumam dizer assim: ô Padre, Deus não esquece da gente. Deus nos visitou. Então vocês visitam e eles se sentem visitados por Deus, por Nossa Senhora, com a presença de vocês e ficam lá agradecendo. E eu acho isso muito bonito. Pois é, interessante se todos os grupos, todas as pastorais, todos os movimentos tivessem essa metodologia de toda semana, porque em cada encontro vocês recebem novos trabalhos, né, dividem novos trabalhos e prestam conta dos trabalhos feitos, das visitas realizadas. Por isso, assim funciona. Se todos os grupos semanalmente prestassem conta de sua missão, o que fez, o que deixou de fazer, que geralmente vocês fazem, né? Geralmente porque é prestado, chamada como que prestado contas, né? Da missão evangelizadora. A igreja só tem a agradecer, assim, pela presença missionária de vocês, né? Vocês que sempre estão em estado permanente de missão. Só temos agora um minutinho. Se quiser dar uma palavra final, um recado, um abraço, né? Eu só quero agradecer o convite e mandar um abraço especial para os nossos irmãos e irmãos legionários e dizer a Deus, vamos continuar na missão, Maria, né, conosco e o Espírito Santo nos fortalecendo, né, que é Ele que nos fortalece nessa nossa caminhada. Né? Obrigada, Padre Ribamar. E um recadinho, a nossa missa de Assis esse ano será na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem. A data, já tem a data? 25 de março. 25 de março. A Isso, propaganda só está faltando agora só o horário. Festa de Assis, né? Que é a solenidade mais importante da Legião. A festa de Assis. Pois muito bem. E agora vamos receber essa bênção final desse nosso encontro de hoje, nosso programa Povo de Deus. Eu hoje quero pedir ao Senhor que, de modo especial, dê essa bênção, faça chegar a todos aqueles e aquelas que fazem parte da Legião de Maria. Também que abençoe todas as famílias que são visitadas pelos legionários. O Senhor esteja convosco. Que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos acompanhar e dentro de vós para dar saúde, paz e alegria. E eu, em nome de Deus, da Igreja, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.